Bomba no Flamengo! Arthur Jorge surge como um dos prediletos da diretoria caso negociação com Felipe Luiz não ande. Situação está, nesse momento, completamente travada. Arrascaeta confirmado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique Dando Choque. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. A sua inscrição é muito importante, como você acionar o sino da notificação também é. Então vem comigo, nação, porque realmente é uma hora daquelas, é um momento muitíssimo importante, é um momento da gente estar junto, é um momento da gente ir para frente. Bom, primeiro, a ausência aqui nesses últimos 2 dias, Natal, dei uma descansada lá em VR, estava tranquilo de cabeça, mas agora o tempo passa, as coisas acontecem, é hora da gente falar sobre Flamengo. As informações não param, não foram dias tranquilos, foram dias agitados, foram dias com muitas informações, muita coisa está rolando, muita coisa está acontecendo, e o meu dever é sempre de vir aqui informar vocês, deixar vocês por dentro de tudo que acontece, para que todo mundo fique atento a todos os detalhes. E eu tô chegando hoje, dia 26, mas eu tô chegando com uma pedrada, com uma bomba. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou falar, mais no final do vídeo, sobre essa confirmação do Arrascaeta aí. Eu vou falar sobre isso. Mas agora não tem como eu não falar do assunto do momento, que é a renovação do Felipe Luiz. E eu vou dizer para vocês que uma informação me pegou absolutamente de surpresa e eu vou falar tudo isso muito mais a partir de agora. Gente, todo mundo sabe que a negociação do Flamengo para a renovação com o Felipe Luiz, ela está um pouco complicada. E aí eu vou ser bem sincero para vocês. Para mim não dá para botar a culpa nem no Flamengo, e nem no Felipe Luiz, e nem no empresário. Para mim é algo normal, porque envolve muita coisa. E o Flamengo ainda tem a máxima prerrogativa de pagar os 7% de comissionamento, não só para quem leva patrocínio, como também para agente esportivo. Só que no meio do futebol existe uma prática completamente diferente com relação a isso, né? No futebol estão acostumados com comissões de 10, 12, 15, já vi até de 20%. E quando a gente está falando de um montante do tamanho, da envergadura do contrato do Felipe Luiz, aí é automático que o negócio fica mais complicado. O que está acontecendo, gente? Está acontecendo o seguinte, o Felipe Luiz, o Flamengo está esticando a corda, o Felipe Luiz vai alcançar o status do treinador mais bem pago do futebol brasileiro, ou se não for o mais bem pago, no rol dos 3 primeiros, 2 anos de tempo de contrato. Só que, por exemplo, multa rescisória, o valor para fora do Brasil, o valor final do contrato, isso tudo são coisas que são difíceis, né? Porque, veja bem, o Flamengo dá um contrato para o Felipe Luiz de 2 anos, até aí tudo bem. Agora, deve já passar na cabeça do Felipe Luiz, poxa, mas eu quero para a Europa, será que eu fico mais 2 anos no Brasil? E se eu tiver uma super proposta para ir para fora, como é que ficaria a minha situação estando aqui no Flamengo? Se não quisessem pagar uma multa tão alta. Então, assim,
Nessa questão aí, eu dou razão para os dois lados. Cada um tá vendo melhor para o seu lado, cada um tá vendo o que é mais importante, cada um tá vendo o que pode ser mais eficiente. E fica uma posição complicada da gente fazer um serviço aqui de crítica. Esse Felipe Luiz é um mercenário, que não sei o quê. O Flamengo é imbecil, porque não acerta logo com ele. Não dá para correr. O Felipe, claro que tem que ter o futebol é feito de valorização, assim como a vida. Poxa, o cara ganhou 5 títulos nesse ano. Ele tem que buscar pela valorização dele. E o Flamengo sabe disso. Então entende que tem que valorizar o jogador, o ex-jogador atual, nosso treinador. Só que o Flamengo também tem parâmetros. O Flamengo também tem limites para o negócio. E são esses limites que acabam, de certa forma, em alguns momentos, atrapalhando a sequência da negociação. Eu não estou nem falando que é o caso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Flamengo acerte o salário do Felipe Luiz e afrouxe na multa rescisória. Bote uma multa de 5 milhões de euros. Qualquer clube na Europa paga essa multa. No meio de um trabalho, o Flamengo poderia perder o Felipe Luiz e todo mundo ia cair de pau. Mas por que o Flamengo renovou o contrato com uma multa vergonhosa dessa? O Flamengo tinha que botar uma multa maior, o Flamengo tinha que isso, o Flamengo tinha que aquilo. Então, cara, é muito difícil você, no momento dessa negociação, você de fato agradar todo mundo, tá todo mundo satisfeito o tempo todo. E aí, a direção do Flamengo toma uma atitude que, na minha visão, é uma atitude acertada. O Flamengo começa a estudar um plano B, chega-se ao nome do Arthur Jorge como cara que pode ser o substituto do Felipe Luiz, caso todo o esforço da direção do Flamengo não dê certo. Porque o meu medo, e deve ser medo da direção do Flamengo também, nesse momento é o seguinte: poxa, eu cheguei onde eu podia chegar. Eu ofereci o que eu podia oferecer. E se de repente esse negócio dá errado? Como é que eu vou para a temporada do ano que vem? Faltando aí 15 dias para a reapresentação dos jogadores, 18 dias. Eu não posso ir sem nome não, pô. Eu não posso ir sem nome. Então aí o Flamengo chega ao nome do Arthur Jorge. Que eu vou ser sincero para vocês, é um técnico que deu certo no Botafogo, tá no Al Rayyan. A multa rescisória dele, o Flamengo paga com tranquilidade, 36 milhões, 37 milhões de reais, são 6 milhões de euros. O Flamengo consegue pagar com tranquilidade e o Flamengo consegue oferecer um salário nível do que ele está ganhando na Arábia. Então, com relação a isso, não vejo nenhum tipo de problema. É evidente que eu não estou aqui para falar para vocês que o Arthur Jorge já é o novo técnico do Flamengo. Muita calma nessa hora. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que abriu-se um precedente para que isso possa acontecer. E eu acho que o Arthur Jorge, caso dê tudo errado com o Felipe Luiz, eu acho que o Arthur Jorge, de fato, pode ser um bom nome para o Flamengo. Você, vamos supor que não deu nada certo com o Felipe Luiz. Você acha que o Arthur Jorge pode ser um bom nome para comandar o Flamengo para a temporada de 2026? Qual é a sua opinião? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber o que você está pensando. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu sei que essa negociação é uma negociação complicada, porque você vai fazer um salto de um profissional de um salário de 300 mil para 3 milhões e pouco. É muita coisa. É um valor assim astronômico. O percentual de reajuste é muito grande. E você não pode nem falar
que não vale a pena. Como é que não vale? O cara trouxe mais de 150 milhões de premiação para o Flamengo, mais de 200 milhões. Aí tu vai falar que não vale a pena o reajuste desse para o cara que comanda a engrenagem toda? É claro que vale. É claro que vale. Então, veja bem, nós estamos diante de uma situação que é uma situação que, na minha visão, ela não reflete estresse entre as partes. Ela reflete, sim, a função do BAP, que, como presidente do Flamengo, tem que defender os interesses do Flamengo, e a função do Felipe, que, como técnico dessa máquina super vitoriosa, tem que defender os seus interesses. É por isso que eu falei no começo, e reitero, não tem ninguém errado. O que existe são pontos de vistas a serem defendidos. Isso que, nesse momento, é importante que fique claro para todo mundo. Então, eu, sinceramente, vou aguardar a cena dos próximos capítulos para trazer para vocês mais novidades. Arrascaeta, Léo Ortiz estão confirmados no Jogo das Estrelas neste sábado no Maracanã. É evidente que eu vou estar lá acompanhando tudo de perto, trazendo para vocês. Valeu, nação!